Bolsonaro nunca esteve tão perto da cadeia como ele está hoje. Isso porque o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e os dois pastores envolvidos no escândalo conhecido como Bolsolão do MEC foram presos. E você lembra muito bem que o Milton Ribeiro acusou o Bolsonaro praticamente incriminando o presidente nesse esquema em áudio vazado para a Folha de São Paulo. Então Bolsonaro está desesperado, porque essa história pode ser que envolva também Michele Bolsonaro. Só que antes de tudo isso eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Bolsonaro será preso? Você acredita que o Bolsonaro está envolvido nessa história do Bolsolão do MEC? Deixe o seu like, envie um superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E o que foi esse Bolsolão do MEC? Foi um esquema de corrupção com um gabinete paralelo ao Ministério da Educação para desviar dinheiro do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Então esses dois pastores, o Gilson e o Arilton, eles intermediavam negociações com prefeituras para a liberação do dinheiro via FNDE. Só que para liberar esse dinheiro, os pastores eles solicitavam propina, tanto que o Congresso investigou essa história, trouxe também prefeitos para prestarem depoimentos e eles acusaram pesadamente os dois pastores. Inclusive, um dos pastores solicitou propina em barra de ouro. E essa história caiu como uma bomba no governo porque a Folha de São Paulo obteve um áudio do próprio Milton Ribeiro falando que ele precisava privilegiar o pastor Gilson a mando do Bolsonaro. Ou seja, esse esquema, ao que tudo indica, era anterior ao Milton Ribeiro e era orquestrado pelo Bolsonaro. Eu já fiz vídeo, o link tá aqui no card para que você possa entender mais detalhes desse áudio do Bolsonaro. E para piorar a história, houve aí uma tentativa de abrir uma CPI do Bolsolão. E a oposição quase conseguiu abrir a CPI, mas o senador Stephenson recebeu um dinheiro aí via orçamento secreto e retirou a sua assinatura. E para piorar toda essa história, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, decretou sigilo de 100 anos nas visitas dos pastores ao Bolsonaro. Por que eles fizeram isso? Falaram que na verdade era para preservar a vida do Bolsonaro. Muito estranho tudo isso. Possivelmente o governo queria encobrir todo o envolvimento do Bolsonaro nesse esquema. Também já fiz vídeo, o link tá aqui no card. E você tem que se inscrever no canal, então se inscreva imediatamente. Só que na época, pessoal, nós falamos, o Milton Ribeiro possivelmente entrou de gaiato nesse esquema, porque quando você pega os encontros dos dois pastores, do Gilson e do Arilton, você tem somados praticamente aí 40 encontros desses pastores com Bolsonaro desde 2019, pessoal, desde 2019. O Milton Ribeiro assumiu, entrou lá na como ministro da Educação em 2020, ou seja, os encontros do Bolsonaro com esses pastores eram anteriores ao Milton Ribeiro. Então não dá para o Bolsonaro vir agora e falar, não, isso é uma coisa, uma irregularidade do Milton Ribeiro. Não, porque o próprio ministro falou, eu preciso beneficiar o Gilson a mano do Bolsonaro. E o Bolsonaro já tinha se encontrado com esses pastores muito antes do Milton Ribeiro entrar no ministério. Tanto que o Abraham Weintraub, na época que começou a pipocar toda essa história muito estranha, ele já tratou de tirar o corpo fora. Não tenho nada a ver com isso, papapiriri poró, porque ele sabia que poderia dar problema. E eu fiz um vídeo na época, o link tá aqui no card para você entender tudo isso melhor. E agora o Bolsonaro está com medo, porque o Milton Ribeiro, ele poderia acreditar que teria uma proteção do governo, não tem e foi preso. O que agora ele deve de satisfação ao Bolsonaro? O que agora ele deve de lealdade ao Bolsonaro? Absolutamente nada. A batata do Bolsonaro tá assando, ele tá muito perto porque o Milton Ribeiro, ao que tudo indica, não era o grande cabeça desse esquema, mas sim Bolsonaro, por conta de todos os encontros que Bolsonaro possuía, e o Bolsonaro tá morrendo de medo e hoje tentou jogar a culpa também no seu ex-ministro, e você não pode se sentir culpado, então se inscreva no canal imediatamente. O Bolsonaro falou o seguinte: o que eu disse pra você? Eu tenho 23 ministros, mais uma centena de secretários, mais de 20 mil cargos em comissão. Se alguém faz algo errado, pô, vai botar a culpa em mim? Pô, 20 mil pessoas. Logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar com a investigação. Só que tem o áudio, tem os encontros e o Bolsonaro tá envolvido nessa história porque ele foi citado e nunca ficou esclarecida toda essa história do Milton Ribeiro. Ele tá morrendo de medo. Só que eu acredito que nessa história o Bolsonaro tem atendido o pedido de Michele. Já falaremos sobre isso, porque eu quero primeiro ler o que o Bolsonaro continuou esperneando. O caso do Milton, pelo que eu tô sabendo, é aquela questão que ele estava de
estaria com uma conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. Confiança dele o escambau, Bolsonaro, confiança sua também, porque você se encontrou com mais de 30 vezes com o pastor Gilson, que o Milton Ribeiro falou que tinha que beneficiá-lo por mando seu, mando seu, Bolsonaro. Confiança dele e confiança sua. É muito possível que o ministro tenha entrado de gaiato nesse esquema anterior, esquema seu, Bolsonaro, e talvez de Michele, porque daqui a pouco no vídeo eu falo toda essa história. E daí houve a denúncia que ele teria buscado prefeitos, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso ou aquilo. O que acontece? Nós afastamos ele, mas você disse que colocava a cara no fogo pelo ministro Bolsonaro. Ou nós vamos nos esquecer disso? Era o seu ministro de confiança, você o protegeu até onde deu. Só que depois, quando começaram a ter as denúncias de foto na Bíblia que era vendida para as prefeituras, você teve que expurgar o ministro porque a batata sua estava assando. Mas até ontem você falava que colocava a mão no fogo pelo ministro. Por que isso? Porque talvez o esquema não era do ministro, mas sim seu? Porque você temeria ou tinha medo que o ministro fizesse algum tipo de denúncia contra você? E agora o ministro está preso. E por que foi preso? Porque ele perdeu o foro. Ele perdeu o foro, Aras não pôde protegê-lo, caiu na justiça e aí a justiça avançou, a Polícia Federal avançou, Bolsonaro. E será que a Polícia Federal avançou porque o Bolsonaro não deu aumento para os policiais? Fica aí a hipótese, hein? Fica aí a hipótese. Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele e talvez pelos seus. E você tem que responder pelos seus atos se inscrevendo no canal. E por que, pessoal, que eu falo que o ministro tenha que responder pelos atos de Bolsonaro e que essa história talvez não tenha tanta relação assim com o Bolsonaro, só que mais com Michele, apesar de Bolsonaro estar envolvido porque foi citado pelo ministro. Porque a gente sabe que o Bolsonaro ele tem uma relação com as igrejas evangélicas mais de apoio, mais de voto do que uma relação institucional. Ele não vive dentro das igrejas como a Michele vive. Quem tem relação com os pastores é a Michele, Bolsonaro não. Tanto que na época da CPI da pandemia, a Michele foi citada porque ela teria aproximado um religioso lá, um pastor, reverendo Hamilton, salvo engano, se eu encontrar o vídeo eu vou colocar o link aqui no card. O reverendo Hamilton, ele estava intermediando a compra de imunizantes diretamente com a Michele no caso da Davatt. Olha só a situação. E quem tinha o contato era esse reverendo Hamilton, que era o pastor, que era ligado à igreja do reverendo Moon, em Sorocaba. Olha só a situação. E por conta da relação dele com a Michele, ele tinha o contato da Michele e ela estava fazendo intermediação. Então assim, muito estranha essa situação, nunca ficou esclarecida também na época da CPI e agora nós temos essa relação dos pastores. Então qual é a minha hipótese? Isso é só uma hipótese. Quem apresentou os pastores para Bolsonaro por conta do vínculo institucional foi Michele. E ao ter esse vínculo institucional, o Bolsonaro trouxe esse esquema para o governo. Por que o esquema do Bolsonaro? Porque, como a gente falou no vídeo, o ministro citou o Bolsonaro. Então Bolsonaro está com medo. A chance dele ser preso aumenta demais, porque depois que ele perder o pleito, o que vai acontecer? Ele perde o foro privilegiado. Ele perde a proteção do Augusto Aras. E mais uma vez, pessoal, nós falamos pra vocês e as coisas estão se concretizando. Porque nós somos demais? Sim, mas porque vocês também são incríveis e nós sabemos fazer a leitura. Bolsonaro tem crimes anteriores ao mandato, tem crimes durante o mandato e agora o ex-ministro foi preso justamente no esquema que ele cita nominalmente o Bolsonaro. Vocês duvidaram que o Bolsonaro vai ser preso? Aguardem, porque o ministro caiu, já tá preso. O próximo é o Bolsonaro. Uma noite, pelo menos, ele passa na cadeia.